Olá, sejam bem-vindos a mais um CV na Prática podcast. Como sempre, a gente está aqui com o objetivo, um propósito de transformar o mercado imobiliário. Todas as terças-feiras, um novo episódio, 18 um de líder, 8 de infinito. Que nosso objetivo, muito mais do que transformar o mercado imobiliário, é fazer essa integração de toda essa cadeia. Né? A gente faz questão de trazer pessoas que sejam referências no mercado e, de forma prática, traga suas experiências. Então, você que é a primeira vez aqui no nosso YouTube, no nosso Spotify, clique lá no sininho, nos siga, porque todas as terças-feiras tem um novo episódio. E quem você não está nessas redes sociais, você pode entrar no nosso site cvcrm.com.br, que a gente tem muito conteúdo para o mercado imobiliário. E hoje, cara, eu tenho um prazer gigantesco de dizer desse convidado muito mais do que especial. A gente fez questão do início de 2024 convidá-lo, né? Vamos falar um pouquinho quem é esse convidado especial, né? Que ele vai falar muito sobre a experiência da vida dele e as expectativas do setor para a construção no ano de 2024. Esse cara é Renato Correia. Eu posso até, né, Renato, se me permite chamar de amigo. Né? Nós conhecemos aí em vários eventos da CEBIC. Então, Renato, cara, seja bem-vindo, atual presidente da CEBIC, meu amigo, aqui no nosso bate-papo no podcast CV na Prática. Tudo bem, meu amigo? Fábio, muito prazer estar aqui, meu amigo. Você pode me chamar de amigo e eu também a você. Né? A gente tem tido boas conversas aí ao longo desses anos e é um prazer estar aqui no seu podcast, né, no CV, e estamos aqui à disposição do seu público também para contar um pouquinho de história, né? É isso aí, o Dizer, importante é que a nossa vida são histórias, né? é isso aí. É muito prazer mesmo estar aqui, cara. Show de bola. Renato, eu acho que antes da CEBIC, eu acho que era bom, eu falei um pouquinho da sua história de 30 anos, mas você é da Vega, incorpora muitos anos, você que é de Goiânia, se puder contar um pouquinho da sua história e por que você chegou na CEBIC. É, é uma longa história, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, né? Inclusive, eu já estou com 58, viu? Esse pessoal daqui da CEBIC, é para me agradar, botar 57, viu, Fábio? Eu daria Já tem, 48, né? já tem 58. Mas a minha história realmente se confunde um pouco com a da Vega Incorporações, que é uma consultora de Goiânia. Eu sou formado na UFG, lá, Universidade Federal de Goiás, em 1988, longínquos tempos, viu? E desde sempre trabalhando no mercado privado, fui profissional muitos anos, eu vim ser empresário aos 40 anos. Né? Na empresa, a Vega, meu irmão que fundou a Vega, então fui estagiário, depois saí um pouco, depois voltei, fizemos uma sucessão, então deu para passar muitas coisas. E nessa retomada, né, nessa vida de empresário aos 40 anos, nós nos aproximamos muito das entidades. Né? Assim, eu fui ao Sinduscon de Goiás, comecei a trabalhar ali, virei diretor do Sinduscon, virei vice-presidente da ADM, né? Isso a gente focou a construtora no Minha Casa Minha Vida desde 2009, então essa interação com o Caixa foi se aprimorando, isso tudo foi, né, evoluindo para a gente chegar aqui na CEBIC, porque a CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ela é uma congregação de ADEMES, de Sinduscons, de Secov, de outras entidades importantes do setor da indústria da construção, abrangendo tanto o imobiliário quanto obras corporativas e obras públicas também, de infraestrutura de maneira geral. E quando eu fui presidente da ADEME, realmente houve uma sinergia muito grande de um projeto interessantíssimo que tem na CEBIC que chama O Futuro da Minha Cidade. Esse projeto é uma replicação do modelo de participação colaborativa na gestão da cidade que ocorreu em Maringá em 1996. Então, em 1996, a Sociedade Civil Organizada de Maringá se juntou. A cidade estava economicamente muito debilitada e fizeram um projeto para os Maringá, para os próximos 20 anos de Maringá, 25 anos. E esse projeto era para melhorar a qualidade de vida na cidade economicamente, e apresentaram esse projeto aos candidatos a prefeito de 96, né, e fizeram que os candidatos se comprometessem antes do pleito eleitoral. E quem assumiu na época foi o Silvio Barros, um excelente prefeito, deram não podemos dizer que foi sorte, né, porque isso foi um talento do povo de Maringá de eleger o Silvio, ele ficou por 2 mandatos
A cidade criou a infraestrutura básica para o crescimento, municipalizou o aeroporto. Tem lá um projeto, quem entrar ali no CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, vai saber dessa história maravilhosa. E a CEBIC, vendo isso em 2012, no ENIC, que você vê tanto nos participa e patrocina, né, chegou e colocou esse case. E nós, de Goiânia, cidade nova, cidade jovem, Goiânia tem 1.400.000 habitantes, quase 1,5 milhão, só a cidade de Goiânia, e tem 90 anos, assim, é um case de crescimento imobiliário muito grande, né? A rapidez do crescimento de Goiânia é um negócio surpreendente. E nós entramos de cabeça nesse projeto para melhorar a cidade. E na eleição de 2016, nós apresentamos um grande trabalho onde a Tendências Consultoria nos ajudou. Você me deu uma pergunta e eu estou alongando muito, mas me permita aqui concluir daqui a pouquinho, que é uma história realmente incrível. E aí nós apresentamos esse projeto, nós fizemos uma encadernação espetacular com a participação de 43 entidades da sociedade civil organizada, desde a Federação da Indústria, Federação do Comércio, a ADEM Sinduscom, Sindicato dos Professores Sindicato das Escolas Particulares, dos hospitais de alta complexidade. A gente juntou todo mundo para fazer esse projeto. E a gente saiu colocando na mão dos candidatos e pedimos a eles assim, olha, estudem, daqui a 15 dias nós vamos chamar vocês para debater. Fizemos um grande evento, colocamos o prefeito sem assessoria, o candidato a prefeito, sozinho, no meio de uma mesa em U, e fomos debater o projeto com ele. 20 minutos ele falava, 20 minutos a gente falava, e ao final ele diria se aderia ou não ao projeto. Todos aderiram, né? Alguns até com ressalva, alguns tiveram lá que, não, isso aqui eu não concordo muito e tal. Aí saiu o oficial do cartório, saía já com textozinho para ele assinar, assim, ó, o senhor aderiu aqui. E aí era um compromisso. E foi uma eleição que no Brasil muitos jovens foram eleitos, muitos prefeitos outsiders. E lá quem ganhou foi o Íris Rezende Machado, o senhorzinho, que na época devia ter lá 79, 80 anos. E o Íris é um ponto fora da curva realmente na política. Me aproximei dele nessa época, só acompanhando de longe. E ele abraçou o projeto. Fábio colocou todos os secretários numa reunião de partida dentro da FIEG para ouvir o projeto. Levou todos os secretários, estou falando todos, para um projeto dentro da UFG de fazer a carta de navegação, a ponto do então vereador Cajuru ficar indignado do que o Íris, com tanta experiência, estava fazendo. E num desses eventos, o Cajuru foi para a porta filmar, indignado, do que esses empresários estavam achando. Aí colocou um monte de dificuldade, que ele é bastante polêmico, mas... E aí nós pedimos um espaço na Câmara Municipal e fomos lá e defendemos o projeto durante 20 minutos. Levamos todas as entidades, foi fantástico. Implantamos esse projeto, eu fiz a gestão durante 2 anos desse conselho. E isso chamou a atenção, obviamente, da CEBIC, que o Zé Carlos me convidou para vice-presidente da região Centro-Oeste, que tem 5 vice-presidentes aqui na CEBIC. E a partir daí, logo antes da... Estou finalizando já, é promessa. Antes da pandemia, o Zé Carlos tinha me convidado, se eu não estaria disposto. E a gente tinha feito algumas alterações no plano estratégico da Vega, e eu falei, Zé, não dou conta, eu te ajudo, mas vou ficar aqui na vice-presidência, se você quiser, está aberto, à disposição da meu cargo. Ele me deixou na vice-presidência e logo depois da pandemia, já era o 3º mandato que o Zé estaria à frente da CEBIC, ele optou por me convidar novamente, e dessa vez eu cometi a insanidade de aceitar, entendeu? E aí eu aceitei, a gente costurou a chapa única e estamos aqui desde o dia 1º de julho.
Mas, Renato, não é insanidade. Eu acho que foi muito importante você contar a história. Você falou algumas vezes, não, Fábio, eu tô alongando. Não, não, não. Porque eu acho que a gente, enquanto empreendedor, né, a gente, enquanto empresário, a gente pensa que a gente vive numa ilha. No final, não vive. É o contrário, né? A gente precisa de Hum. políticas públicas, a gente precisa de envolvimento nas entidades. Eu digo porque o nosso dia a dia a gente fala isso. Cara, será se eu me envolvo ou não me envolvo? Imagine o que não passou na sua cabeça, né? Então, essas histórias Hum. mostram que a gente, enquanto empreendedor, a gente, enquanto empresário, a gente tem cada vez mais estar envolvidos por entidades para melhorar, né, a política pública, melhorar o arcabouço jurídico. Se você não tivesse iniciativa e não tivesse pessoas que nem você, que sai do seu ganha-pão no final, né, do seu negócio lá para gerar eu diria, uma evolução para a sociedade, isso é muito legal. Então, acho que esse tipo de incentivo nós temos que ter, né, Renato? Sempre. Então, parabéns para você ter essa coragem, ou melhor, essa insanidade, como diz você, de assumir uma coisa tão importante CEBIC. Eu ia te perguntar até o que era CEBIC, eu sei que muitos que nos ouvem é do mercado imobiliário, mas ainda existe muitas pessoas que eu converso que não sabem a importância da CEBIC. Você falou um pouquinho mais, se puder escrever um pouco, falar mais objetivamente o que é a CEBIC, quais são os pilares principais da CEBIC, quantas entidades compõem, para a gente falar um pouco de 2024 aí. Não, maravilha. A CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, são 96 entidades que a compõem com representação em todas as unidades da federação. Alguns estados têm até mais de uma entidade que é associada aqui à CEBIC. São Sinduscons, ADEMES, Secoves e tantas outras, né? Pequenas, médias e grandes, né? São referências muito importantes aqui, o Sinduscon, por exemplo, do Paraná, o Sinduscon de São Paulo, o Sinduscon do Rio de Janeiro, o Sinduscon de Minas Gerais e tantos outros espalhados pelo Brasil, né? Nós vivemos para melhorar o ambiente de negócio e aumentar os investimentos no setor. Nós queremos dobrar a participação do PIB da construção no PIB do Brasil. E esse número já foi 7%, e hoje ele é 2, 3, né, 2,5, assim, caiu muito, né? E quem perde não é o setor, o Brasil perde, porque é menos habitação, menos estrada, né, menos ferrovia, menos saneamento, são 100 milhões de brasileiros sem saneamento, algo assim, impensável para um país da capacidade do Brasil para a nona economia do mundo, não ter 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto, 30 milhões sem tratamento de água, né, 6 milhões de moradias, 45% dos trabalhadores, né, do Brasil na informalidade, mais de 50% na construção civil, no mercado informal. Então, são desafios estruturais que nós temos no país, e a CEBIC há 67 anos, né, um ponto de apoio para que a gente mude essa realidade. A cada dia a gente levanta com uma missão de melhorar a condição da habitação, melhorar a condição das cidades, melhorar a condição do saneamento, isso tudo com sustentabilidade, com produtividade, competitividade, né? Nós compomos a CNI junto com as federações e algumas associações nacionais. Então a gente desenvolve um trabalho em conjunto com a CNI também para que toda a cadeia possa entender e compreender o setor da construção, né? Nós temos 9 comissões e 2 comitês, isso é importante eu falar também rapidamente. É uma comissão da habitação de interesse social e uma comissão da indústria imobiliária, isso para tratar de habitação no país, seja habitação de interesse social ou de mercado. Você tem uma comissão de infraestrutura para tratar as obras públicas e obras de infraestrutura, e a COIC, que é a Comissão de Obras Industriais e Corporativas. Essas 4, eu brinco, produzem metros quadrados. Nós temos outras 5 comissões que cuidam do meio. A comissão jurídica, que chama CONJUR, CPRT, que é Relações Trabalhistas, Política e Relações Trabalhistas. Nós temos a comissão do meio ambiente, a comissão de responsabilidade social e de materiais e tecnologia. E criamos nessa gestão 2 comitês. Um comitê chamado de assuntos legislativos de longo prazo,
O Zé Carlos está na liderança desse comitê e estuda, por exemplo, coisas que vão transformar a construção e precisa de legislação específica, como revitalização de centros, cidades, né, que houve um deslocamento das populações para a periferia e o centro das cidades, na maioria das cidades, perdeu potencial, perdeu qualidade. Então, retrofit e revitalização de centro estão aí nessa caixinha do Zé. E também construção com madeira, que é uma mudança de paradigma, madeira engenheirada no país, para a gente ter mais alternativas tecnológicas e com sustentabilidade, captura carbono e outras. E o Comitê de Economia, que o Renato do Sinduscon de Minas Gerais, junto com a IEDA, está liderando um processo da gente fazer um pouco mais de trabalho de inteligência de dados. Então, a CEBIC, para esse resultado, a gente trabalha em 4 pilares estratégicos, que é a atração de investimento, inteligência de mercado, vocês também nos ajudam com isso. Nós temos as relações institucionais e a imagem do setor, obviamente, cuidando para que a gente esteja alinhado com os bons valores. Quem está nos escutando, lembre quando ele fala Zé, o tal conhecido Zé Carlos Martins, o antigo presidente, né, que passou, incumbiu essa responsabilidade para nosso amigo Renato. Você vê, Renato, a quantidade de comissões, acho que muitas pessoas não imaginam, né, a quantidade de coisas que são pensadas estrategicamente. E um desses passa em cima até do que você falou dos indicadores de mercado. Então, do lado de cá, a nossa empresa, que é a empresa privada, a gente tem 3 pilares fundamentais, né? Assim, um pilar que é um pilar de entregar software, entregar tecnologia com o objetivo de trazer produtividade e com isso gerar mais venda e com venda gerar mais participação no PIB, que no final é através da venda, né, que gera uma participação no PIB, ou dobrar esse PIB. O segundo pilar, que é dados, como você falou, o quanto de dado eu posso trazer para o mercado para evoluir esse mercado. E o terceiro, a gente fala um pouquinho aqui, uma tese financeira ou mudar a forma de comprar um imóvel, né, a forma do financiamento bancário, como simplificar isso, porque é um parto, é difícil. Né, como aconteceu na indústria automobilística, que simplificou o processo de financiamento, ainda comprar um imóvel é difícil, né? Mas pegando um pouco o dado, né, ali que você falou, Renato, a gente fez até um estudo bacana no passado, a gente está começando a aprender, porque o CV, Renato, a gente está em todos os estados brasileiros, especificamente o CV, não estou falando nem da Softplan aqui, o CV a gente tem 16 a 18 mil vendas por mês, quase 5 bilhões de reais. E ele disse, cara, qual é o tamanho desse mercado? Qual é a vantagem? Que a gente tem esse aqui dado real, lembrando de forma estatística. A gente não pega o dado individualizado de ninguém, CPF, comprador, preço, não. Mas porque isso tem um insumo muito rico, né? E a gente fez um estudo e realizou com análise trimestral que você vê o seguinte, comparando a tendência do segundo TRI ali de 2023, bateu bem parecido com o estudo da CEBIC, que o estudo da CEBIC, vocês pesquisam as construtoras, deu 12, a linha de tendência de 12% abaixo. Então isso mostra que como a CEBIC, ou o CV, ou qualquer empresa de tecnologia, não só a nossa, pode ter esses dados para o dado ser pós-realização, ser durante, ser um dado meio que real time. Até porque o direcionamento pode ser mais rápido possível, né, as definições estratégicas, não sei se você concorda. Então, e aí nesses dados, qual é a sua perspectiva? Mais uma previsão só para 2024 de crescimento? Eu acho que esse trabalho que você está colocando aí é fundamental, usar a inteligência artificial, né, ter dados mais rápidos, né, instantaneamente. Você está me ouvindo, Fábio? Estou ouvindo bem, pode continuar. Instantaneamente, não é nem o futuro, é o presente. Né? Eu acho que vocês têm... É isso. É fantástico essa possibilidade. Né? A nossa metodologia, obviamente, é uma metodologia um pouco mais analógica, vamos falar assim, que a gente tem usado, né? Não é do contrato, é uma pesquisa de campo mesmo. É interessante até fazer o cruzamento, né? Até a gente ter essa segurança que os dados estão corretos para a gente até, eventualmente, em algum momento, já usar a digitalização para isso aí, né? Os dados digitais. O que nós pensamos em termos de mercado, aí voltando para o ponto que você me perguntou, é assim,
Vou fazer uma análise completa do setor, não só do setor imobiliário, tá certo? Acho que é mais Certo. rico Da aqui indústria da construção civil como toda. da construção como um todo. Então vamos lá. Você tem o Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é dinheiro do OGU. O Ministério da Cidade selecionou algo em torno de 180 mil unidades, vamos dizer que performe 150 mil, algumas dessas podem não ser contratadas, questões procedimentais, 150 mil unidades que inundam o mercado. Elas não existiam praticamente há 4 anos atrás, né? Então, são 150 mil famílias, a gente valoriza isso muito. Foram colocados pela PEC da transição 9 bilhões e meio nessa rubrica. Me parece que ainda restam 8 bilhões, porque não houve a contratação dessa obra. Não houve nem a contratação efetiva, né? Houve apenas a seleção no ano 2023 e essas obras começam a performar, imagina, a partir desse ano, já aquelas que estariam mais adiantadas já podem ser contratadas desde a seleção. Então, haverá realmente um dinamismo com relação a esse mercado. Segundo, o FGTS adequou as faixas, você tem faixa 1 no FGTS até 190 mil, faixa 2, 264, faixa 3, 350 mil. E a curva de subsídio, que é a métrica onde você define a capacidade de pagamento, foi revisitada em todas as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Então, houve uma absorção importante aí no Nordeste dos recursos do FGTS. O FGTS distribui os recursos pelo déficit habitacional. Se aquela região não consome o recurso, ele pode ser deslocado para outras regiões. Isso acontecia com o Nordeste e com o Norte. O Nordeste está equacionado, ele está consumindo a dotação. Isso nunca aconteceu no passado, pelo menos quanto eu me lembro aqui como empresário. Sempre sobrava, né? Sempre o Nordeste não conseguia aplicar. E aí o dinheiro migrava para o Sudeste, para o Centro-Oeste, para o Sul. O Norte teve uma reação. Que é o que acontece hoje no Norte, né? O Norte teve uma reação de aplicação, melhorou, mas não está resolvido, não supriu completamente. Então, nós fizemos um trabalho como CEBIC de um estudo completo, assim, mais completo da região Norte, a pedido do Ministério da Cidade, da Secretaria Nacional da Habitação, já entregamos esse trabalho, e agora está na fase de vamos entender e vamos tomar as providências cabíveis, que deve determinar faixas diferenciadas de subsídio, custo de obra, porque no Norte é muito mais caro construir. Então, foi feito um estudo bacana. Então, essa parte do FGTS também, só para finalizar, aplicou-se muito próximo de 100 bilhões o ano passado. Começou com 70 e terminou o ano aplicando 100 bilhões. E esse ano nós já temos, de 2024, 117 bilhões e meio, né, a dotação do FGTS. Então você vê, já aumenta 20% mais ou menos comparado com o ano passado do FGTS, fora 140 mil unidades, que são os 8 bi por faixa 1. Perfeito. Agora, a faixa de poupança, para terminar a habitação, houve um decréscimo, né, de aplicação da poupança no mercado imobiliário. 2021, acho que eram uns 220 bilhões, 2022, 180, e deve ter fechado em torno de 150 bilhões. Então, houve uma queda substancial de 70 bilhões. Mas, em contrapartida, os mecanismos com LIGs, com CRIs, mecanismos de financiamento alternativos cresceu bastante, né? Hoje a poupança diminuiu a representatividade de forma que o mercado se manteve constante. Então, assim, em termos de habitação, caiu muito, deve ter caído muito pouco. Esses números não foram consolidados, mas deve ter caído muito pouco a parte habitacional aí no país como um todo. Em termos de venda, a gente espera ter vendido 320 mil unidades do país, que é o número que tem sido vendido nessas 217 cidades que a gente pesquisa. Quando eu
me refiro a algum número, eu estou me referindo à pesquisa da CEBIC, é o que a gente tem conseguido vender ao longo dos anos, 2021 esse número, 22 e acreditamos que 23. Nós temos na obra pública o PAC, que é um projeto bem robusto, que depende muito de fatores como confiança, juro, mercado externo, mas já deu uma alavancada na infraestrutura. Hoje a gente teve muito mais contratação de mão de obra na infra do que nos prédios. No global, o setor deve ter contratado mais de 200 mil pessoas aí no final do ano. Então, nós esperamos que o governo, mesmo com algumas tentativas e erros, realmente aconteça bastante coisa de infraestrutura esse ano, que também potencializa. E ainda tem as obras industriais e corporativas, que é um mercado de mais ou menos 100 bilhões, com grandes empresas, como Vale, né, e dentre outras aí, que com a queda da Selic e uma eventual estabilização cada vez mais da política no Brasil, pode desencadear se a política industrial evoluir, se a gente mexer no custo Brasil, né, na burocracia, nós podemos ter mais volume de recursos. Resumindo, esse é o lado bom, é o lado positivo da moeda, e aí deixar seus comentários que nós temos desafios, vou deixar mais para frente um pouquinho aí, a hora que você... É isso que eu vou falar dos desafios. Mas você vê, então, entender no aqui para colocar. cenário 2024 está extremamente positivo comparado com os anos anteriores. Apesar que a indústria da construção, você falou da representatividade do PIB ali de 2,5 tentar dobrar, se a gente compara a nível mundial, realmente é muito baixo. Mas se Sim. você olha os últimos 10 anos, tiveram esses últimos bons 10 anos, né, desde a pandemia, de crescimento contínuo. Né? Só que talvez comparado com outras indústrias, a gente cresceu até pouco, tem condição de crescer mais. E aí, criando isso, então quais seriam os obstáculos, de fato, já que está com um cenário tão positivo? Mas antes de a gente começar a gravação, eu perguntei, como é que você está otimista? Você veja, não pode estar tão otimismo que não é bom e não pode estar tão pessimista porque também não é bom. O cenário mostra mais para um caminho indicativo para positividade. Mas quais são os desafios para isso não acontecer? Não, bacana. Eu acho que vai ser um ano melhor do que 2023. Né? Eu não sei dizer quanto melhor. O lado positivo de ter financiamento, de ter cliente, de ter juro mais baixo, né? Tem economista falando aí que vamos passar para um dígito, às 9% ao ano, quem sabe 8,5%, tudo isso é positivo para a economia e para o nosso setor. O nosso gargalo importantíssimo é mão de obra, né? Porque nós não temos entrantes em número suficiente para repor a mão de obra que vai se aposentando. Nós até crescemos em número, mas esse é um dado assim bem importante que ele não aparece no primeiro momento. As obras têm lá os seus pedreiros, os seus carpinteiros, os seus armadores, mas eles estão, vou brincar aqui com vocês, estão da minha idade, Fábio, só que quando eu comecei a trabalhar, eles também tinham a minha idade. Então, os jovens estão encontrando alternativas e não estão vendo atratividade no nosso setor. Então, esse é um primeiro ponto de observação. A gente está trabalhando com alguns cenários e também com algumas ações. Outro ponto importante é a questão da burocracia, né, dos licenciamentos, né, tudo isso atrasa a construção civil. Né, risco de inflação, se perde o equilíbrio fiscal por algum motivo. Né? E quando você coloca PAC, Minha Casa Minha Vida, que está dentro do PAC, a reforma tributária, que muda de maneira muito impactante ali o sistema tributário no país, mesmo que seja de longo prazo, a gente tem que olhar as coisas no longo prazo. E a falta de mão de obra nos empurra necessariamente para o mundo 4.0. Ou a gente industrializa, ou a gente industrializa. Ou a gente digitaliza, ou a gente digitaliza. Ou a gente usa inteligência artificial, não tem jeito. Nós seremos obrigados, senão nós não cumpriremos o objetivo, que é entregar as obras, né, para o cidadão, para o cliente. Então, nós vamos ser empurrados.
Existe ainda o plano da Nova Indústria Brasil, que o governo está despejando através do BNDES 300 bilhões em financiamentos e incentivos estratégicos. É um projeto audacioso, muito questionado pela maioria dos economistas mais liberais, mas a gente tem o seguinte princípio: nós estamos olhando com tranquilidade, porque isso é um projeto de no mínimo 10 anos. O próprio plano disse isso, então é de longo prazo. Nós estamos olhando com muita atenção, porque a industrialização da construção civil é tudo que a gente sempre desejou e está conspirando para acontecer com muita rapidez. Isso vai melhorar os salários, vai melhorar a condição de trabalho, vai melhorar a qualidade, vai melhorar a renda. Todos nós vamos ganhar com isso, em especial quem precisa dos produtos que nós entregamos, né? Então, tem essa questão da industrialização, que eu estava dizendo, do plano da Nova Indústria Brasil, e eu me esqueci de um ponto aqui, na hora que eu lembrar eu vou falar. Já tinha uma parte aí que é a formalização da mão de obra, que você pode formalizar com esse projeto também. Então, tudo isso somado, acho que a gente vai passar por importantes transformações aí na nossa construção civil. E você vê, desde o inato, tudo isso se conecta com aquelas 3 palavrinhas fundamentais, que é competitividade, né, sustentabilidade, né, que você fala sempre, e a gente fala produtividade, competitividade e sustentabilidade. Que eu ia conectar isso, mas você já falou indiretamente, que é a tecnologia, é a industrialização. É usar a criatividade. Hoje é inteligência artificial e vão surgir várias. Então, você acredita, você já deixou muito claro, não tem como voltar atrás. Antes da pandemia, Renato, a gente falava o seguinte: é uma questão de necessidade, hoje é uma questão de não mortalidade. É isso. Você entrar na questão tecnológica. Fale. Não, desculpa, eu lembrei. Se quiser falar, então, o que eu queria dizer é o seguinte: o quanto a tecnologia, o quanto a industrialização. Eu sei que a IA, para algumas coisas, eu não vou substituir o pedreiro ou o ajudante, mas a tecnologia com o IA vai ajudar, sim, a determinadas coisas repetitivas. Mas a gente tem que estar com o mindset aberto, e se entra esse recurso BNDES, um plano a longo prazo, a gente tem que usar isso no nosso dia a dia. Mas volte para o que você lembrou aí. Não, é que eu falei atenção, eu falei com equilíbrio, né, com tranquilidade, que a gente está olhando a questão do plano da indústria, com atenção pela importância e com muita disposição de contribuir para dar certo. E o que eu tenho dito é o seguinte: o Brasil não tem cultura de planejamento. Aí você põe um planejamento na mesa, a coisa que a gente menos deve preocupar é se o planejamento está certo ou se está errado, porque ele será modificado. O que nós temos que preocupar é o seguinte: como a gente acompanha isso? É isso aí. Quais os indicadores que sinalizam se a gente está na direção ou não, para que, se não estiver, eu mude rapidamente. Então, eu estou muito mais preocupado em como acompanhar, em quais indicadores nós vamos ter de acompanhamento e o quão rápido a gente consegue voltar para o eixo do resultado esperado. É isso que eu penso, sabe? Obrigado aí por voltar à minha lembrança aqui. Não, sensacional, sensacional. No final, todo mundo a favor ou em união para construir uma transformação, construir a indústria da construção civil mais forte. Não é apenas como uma entidade, não é apenas como uma construtora, incorporadora, são todos juntos, né, pensando isso, né? Porque também não adianta ficar, porque nunca vai melhorar, não, ao contrário, né? Se a gente tem cada vez mais essa possibilidade, como você falou, de planejar, ter os indicadores de rota rápidos, mas acreditar em médio e longo prazo. Mas, Renato, já chegando mais para o finalmente aí, pelo adiantado do nosso bate-papo, então qual é a mensagem que você deixaria para um incorporador, que um construtor, né? Eu sei que a gente fala muito de obra pública, mas tem muito esse incorporador, esse construtor que acredita nesse Brasil. Porque, cara, nada mais empolgante foi ali em plena pandemia. A gente lembra um pouco disso quando diz, vai ser péssimo o mercado da construção civil 2 ou 3 meses depois, ao contrário, né? O quanto foi bom, o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente evoluiu. Então, assim, Renato, eu sempre trago essa linguagem aqui, o quanto eu sinto paixão no incorporador, o quanto eu sinto no brilhar dos olhos acreditar no mercado brasileiro, acreditar que vai vender o imóvel, porque não é fácil, né? Você pegar um terreno, contratar gente, os
riscos são gigantescos. Mas a construção de civil, se eu pego a incorporação no país, é organizada, né? Pode ter suas falhas pontuais em algumas regiões, mas dificilmente você vê construtoras quebrando. É um mercado que hoje eu digo que já está mais profissional. Você tem essa ótica, você tem essa leitura, e qual é a mensagem que você diria para esses caras, essas pessoas, essas mulheres, todo mundo? É, sem dúvida, né? Eu acho que esse é um outro ponto que a gente tem trabalhado, assim, de atrair as mulheres para o setor. É um setor onde elas atuam em sua minoria e certamente esse equilíbrio, né, de talentos seria muito importante se a gente conseguisse mobilizar, e a gente está trabalhando nisso, tentando aqui junto com a deputada Rogéria Santos criar o Dia Nacional da Mulher na Construção Civil. Isso é um dos projetos aqui que a gente startou. A gente está passando a burocracia aí para ver se aprova uma lei lá na Câmara dos Deputados para que isso seja um dia oficial do Brasil, né? Muito legal isso. E a prova disso foi no ENIC, né? Que ela falou o quanto vocês deram Falou, importância para isso. Isso aí, parabéns. então, muito Isso bom. aí. O que eu posso dizer, né? Primeiro, assim, acreditar no Brasil é um país que é a nona economia do mundo, né? É um país de dimensões continentais, né? Se eu tivesse que apostar num país, eu apostaria no Brasil, porque tem tudo aqui, poxa. Você tem energia renovável no Nordeste, vamos falar assim, como diria um bom goiano, a rodo, né? Assim, é só usar, tá lá o sol, o vento, né? Até Deus é tão perfeito que até a terra não é tão vocacionada para produção, então assim vai ser vocacionada para energia, né? Você tem a Amazônia toda como um verde, um capital sustentável absurdo. Você tem o celeiro do mundo aí, região centro-oeste, né? Agronegócio, minério para todo lado, petróleo, né? Você tem São Paulo, estado de São Paulo, região sudeste, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, vinho, tem tudo nesse país. Então, você olha bem em quem você vai apostar. Né? Tem as pessoas aqui, mas as pessoas somos nós. Então, assim, a segunda parte da equação é o que nós vamos fazer com isso. Né? E nós temos que exercitar nós temos que dar a nossa contribuição a esse país, nem dar, nós temos que aproveitar a vida e fazer algo para esse país e adiante. É isso que eu acho que a CEBIC e as entidades da sociedade civil organizada fazem muito. Agora é um amadurecimento, isso não acontece do dia para a noite, né? Já é difícil acontecer. Você pega uma história nossa de colonialismo, depois as dificuldades, né? Nós estamos nesse momento e certamente estamos melhor do que no passado. O que nós estamos vivendo, e a gente tem que ter consciência, né, política disso, estamos vivendo tempos mais difíceis no mundo, tempos de maior intolerância. Eu acho que se a gente tiver que fazer uma mensagem, é que a gente volte ao equilíbrio de pensamento e vamos ser empresários de nós mesmos e desse país, vamos pensar nos resultados, vamos colocar as coisas com os princípios corretos, mas olhar para o resultado. Se a gente fizer isso como um todo, né, eu acho que o país vai ganhar muito isso na hora da gente escolher os nossos governantes, na hora da gente escolher onde nós vamos gastar a nossa energia. Eu acho que nós temos muito o que fazer por esse país ainda, né, e não esperar que o país faça por nós. Eu acho que talvez essa cultura de esperar o país resolver os nossos problemas nos coloque numa situação de desespero às vezes, né? Então nós temos que nos organizar, nós temos que nos dar as mãos, nós temos que compreender melhor o outro lado, né? Sempre compreender melhor, porque quando você compreende, né, você escuta, você vivencia, você tem condição de contribuir com a saída mais qualificada, é isso que eu penso, e eu acho que esse é o caminho que a CEBIC nos ensinou aqui, de ouvir, compartilhar e compreender.
Bom, Renato, que bacana, cara. Muito obrigado mesmo. E aí eu meio que vou para a conclusão aqui, lembrando também do item que você falou, capacitação de mão de obra. Quando a gente pensou em fazer o podcast, assim, você vê na prática, a gente disse, cara, a gente mexe com tecnologia, mas antes da tecnologia a gente tem que estar preocupado com a informação. Né? Então, vamos devagarinho fazer um pequenininho que a gente possa, criando um podcast, tentando levar conhecimento para as pessoas, tentando demonstrar que basta elas quererem, porque tem muita informação aí. E um exemplo é CBIC, né? A quantidade de materiais que vocês mandam, a quantidade de comunicados, e-mails que contam a história, contam como é que está a economia do país, contam como é que está a indústria da construção civil. Então, parabéns pelo trabalho do CBIC. Pode contar aqui com, independente de qualquer parceiro ou amigo, para a gente conseguir ajudar a esse objetivo de duplicar esse PIB, né? Eu sempre falo isso, de dobrar esse PIB no Brasil, vai depender só da gente ser mais produtivo, ser mais inteligente e capacitar as pessoas que estão do nosso lado, né? Então, acho que o podcast é com esse objetivo e eu agradeço demais, Renato, a isso, a sua disponibilidade e desejo todo o sucesso do mundo para o nosso mercado da construção civil. Se você É isso quiser dar aí. um oi aí, como Não, se alguém quiser procurar Renato e tal. é só agradecer mesmo, viu, Fábio? Assim, o espaço aqui, a oportunidade de conviver, né, mesmo que pouco aí com pessoas do seu nível, né, de qualificação, de inteligência, de qualidade como pessoa mesmo, é muito bacana. Espero que a gente possa encontrar mais aí, fazer mais trocas. Dar um abraço a todos que ouvem, né, e assistem esse podcast aqui, estão destinando parte do seu tempo para tentar entender a construção civil, né? Eu daria um último recado assim, olha, a solução do nosso bem-estar passa por uma construção civil eficiente, competitiva, né? E isso é um outro ponto que a gente tem trabalhado muito, que ao longo do tempo foi meio desconstruída a imagem do setor, mas esse setor é que faz a casa das pessoas, que faz a estrada, que faz a energia, que faz as pontes, ele modifica o ambiente com sustentabilidade para que nós, pessoas, tenhamos uma vida melhor. Esse é o setor que eu quero trabalhar nele, tá bom? Renato, eu tinha escutado, acho que de vocês, assim, no final do dia, quantos milhões no Brasil tem? 200 e quantos milhões tem hoje, habitantes? De pessoas, Sim, habitantes, pessoas. 200, Habitantes. 220 milhões A aproximadamente. gente impacta os 220 milhões, porque alguém algum- hoje está morando, hoje está em algum hospital, ou nasceu no hospital, ou passou por uma ponte, ou passou por uma estrada, ou passou. Então a gente impacta 100% do mundo, ou do Brasil, né? Então, realmente é isso que a gente tem que olhar. Cara, amigão, obrigado mesmo, tá? Pessoal, chegamos a mais um fim do podcast CV na Prática. Como sempre, todas as terças-feiras um novo episódio. Hoje eu tive o prazer gigantesco de trazer um cara inteligente, sereno, capaz, que está transformando o mercado através do empreendedorismo e principalmente através do corporativismo, através da união, através da colaboração na indústria da construção civil. Então, surgiram temas novos, perguntas, sugestões, que a gente quer cada vez mais trazer um conteúdo relevante que faça você transformar o seu negócio. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu, show! Obrigado, Renato!